Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Então Pedro, pleno do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, este homem está curado diante de vós por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, a que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devemos ser salvos. Sequência do Santo Evangelho segundo São Lucas. Completados os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Podem sentar-se. Então nós teremos, após a missa, o segundo dia da novena, o terceiro dia da novena do menino Jesus de Praga, e teremos também a bênção dos objetos a ser feita no salão da capela. Caros católicos, estamos hoje nessa belíssima festa do Santíssimo Nome de Jesus, que é também a festa do menino Jesus de Praga. É uma grande alegria sem medida para o nosso apostolado a união dessas duas festas. Com efeito, desde o início do nosso apostolado, procuramos favorecer essa devoção ao Santíssimo Nome de Jesus, desde a capela das Irmãs de Santa Marcelina, e assim que houve também a ocasião, procuramos favorecer a devoção ao menino Jesus de Praga, aqui em nossa capela e com as novenas mensais. A festa do Santíssimo Nome de Jesus é uma festa de doçura, de suavidade, de bondade, que nos vem simplesmente ao pronunciar o nome de Jesus, entendendo todo o amor do menino Jesus por nós, entendendo todo o bem que Ele nos fez e com que amor nos fez este bem. De fato, se como católicos compreendemos minimamente a redenção feita por nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos pronunciar o nome de Jesus sem que essa doçura e essa suavidade espirituais penetrem a nossa alma. Pronunciar o nome de Jesus, simplesmente pronunciar o nome de Jesus, nos faz pensar em tudo o que Ele fez por nós, desde o seu nascimento, a sua infância escondida, seus ensinamentos, seus milagres, sua paixão, sua morte, sua ressurreição e ascensão, a fundação da Igreja, os sacramentos. Tudo o que Ele faz por nós a cada instante de nossa vida para nos levar à união com a Santíssima Trindade, para nos levar a viver da vida divina, para que possamos ir ao céu. Ao nome de Jesus, deveríamos mover profundamente a nossa alma para amá-lo com todas as nossas forças. Sabemos, porém, caros católicos, que somos fracos, não somos tão constantes como poderíamos ser. Não temos tanta reta intenção de fazer tudo por amor a Deus como deveríamos fazer sempre. Nós podemos comparar um pouco a história da nossa alma com a história da devoção ao menino Jesus de Praga. A devoção ao menino Jesus de Praga é uma devoção que conheceu ao longo de sua história, de mais ou menos 400 anos, inúmeras variações. No convento dos Carmelitas, assim que a imagem foi doada
pela princesa de Lobkowitz, houve fervor na devoção ao pequeno rei. Depois, porém, por inúmeras vezes, a imagem e a devoção foram esquecidas e depois reavivadas. Assim, muitas vezes, é a história da nossa alma. Começamos muitas vezes com fervor e depois caímos em grande inconstância durante prolongado tempo. Uma das passagens mais famosas da história do menino Jesus de Praga é quando a imagem foi sacrilegamente mutilada. Ocorreu em 1631. Houve uma invasão protestante em Praga, muitos fugiram e a igreja de Nossa Senhora da Vitória, onde ficava e onde até hoje está a imagem, foi tomada pelos protestantes. Apenas 2 frades carmelitas permaneceram na igreja e no convento, a fim de garantir que continuasse o noviciado em outro local. Os protestantes invadiram as igrejas e os conventos, profanando e destruindo os objetos do culto católico. Puseram na prisão esses 2 frades carmelitas, começaram a depredar todo o convento. Zombaram e riram da imagem do menino Jesus, e um dos soldados, querendo aparecer pela sua malícia diante dos outros, decepou as mãos da imagem do pequeno rei de Praga. E empurraram a imagem no meio dos escombros, a que o interior da igreja ficara reduzido. Mesmo depois, quando os carmelitas puderam voltar, quando Praga foi reconquistada pelos católicos, houve dificuldade para que o frei Cirilo conseguisse restaurar a imagem e restaurar o culto ao menino Jesus de Praga. Nós podemos, caros católicos, considerar na imagem do menino Jesus de Praga diferentes aspectos, como, por exemplo, a doçura e a suavidade do seu rosto, no seu discreto sorriso. Mas nos atenhamos aqui a essas 2 mãos do menino Jesus de Praga. Em uma das mãos, o menino Jesus de Praga segura o globo da terra encimado por uma cruz. Ora, está claro, o menino Jesus segurando o globo terrestre significa que ele é o soberano Senhor da história, que ele é verdadeiramente o rei da história. Que seja o menino Jesus segurando o globo é para significar também a doçura, a suavidade, a bondade com que governa todas as coisas, mesmo em meio às asperezas. E governa para o bem daqueles que o buscam e governa para a sua maior glória. O menino Jesus é bom, caros católicos, no governo de cada mínimo aspecto da nossa vida e nos aspectos mais globais da geopolítica, conduzindo tudo pela sua sabedoria e amor, tirando bens maiores a partir dos males, das malícias, dos pecados dos homens. Tudo isso permitido na sua divina providência. Na outra mão do menino Jesus, nós temos os 3 dedos levantados, nos lembrando da Santíssima Trindade, 2 dedos juntos, nos lembrando da união da natureza humana e divina em nosso Senhor, e nos abençoando com enorme benevolência, como que nos chamando, nos convidando a ouvi-lo atentamente e a segui-lo de coração aberto, de coração generoso, dilatado. Um gesto, portanto, de terno e misericordioso amor para conosco, ingratos diante das tantas graças que recebemos do menino Jesus. E claro, como sabemos, as mãos significam as boas obras da caridade. Portanto, as mãos do menino Jesus, assim à amostra, abençoando e segurando o globo, mostram toda a sua caridade para conosco, pobres pecadores. Depois de restauradas as mãos do menino Jesus de Praga, caros católicos, e restituída a imagem ao culto dos religiosos carmelitas e dos fiéis de Praga, a imagem do menino Jesus e o culto a ele, tão frutuoso, se espalharam pouco a pouco, mais solidamente pelo mundo.
Depois das inúmeras variações nessa devoção, ela passou a conhecer um progresso constante, atingindo, beneficiando inúmeras almas. Caros católicos, se nós quisermos diminuir as inconstâncias, as variações na nossa vida espiritual, entre o fervor e a tibieza, devemos restituir em nossa alma aquilo que está significado nas mãos do menino Jesus. Devemos restaurar em nossa alma a confiança total, absoluta, sem nenhuma reserva, sem nenhuma hesitação na providência divina. Sem isso, caros católicos, é impossível termos estabilidade na graça divina e ainda mais impossível avançarmos no caminho da graça. Devemos estar profundamente convencidos de que tudo o que Deus quer ou permite é para o nosso maior bem, é para a nossa santificação, é para o nosso crescimento, para o crescimento de nossas virtudes e é para a maior glória dele. Devemos estar profundamente convencidos disso para podermos responder devidamente aos acontecimentos de nossa vida com espírito de fé, com caridade, com prudência, fazendo a nossa parte em conformidade com a vontade de Deus. Não se trata simplesmente de ficarmos passivos diante dos acontecimentos, mas se trata de aceitá-los como vindos realmente, de algum modo, da mão de Deus, sem murmurar, sem reclamar, sem questionar. Porque assim fazendo, acrescentaríamos males e males morais aos males que já padecemos. E reconhecendo que tudo vem das mãos de Deus, podemos então agir de acordo com a lei de Deus, sem ofendê-lo, procurando melhorar a nossa vida, quer dizer, me santificando mais, procurando melhorar a vida do próximo e procurando melhorar a sociedade. Em uma das mãos do menino Jesus de Praga, nós temos essa necessária confiança total na ação de Deus, sem nenhuma, absolutamente nenhuma reserva. Na outra mão que nos abençoa, nós temos a bondade do pequeno rei que nos convida. Efetivamente, o menino Jesus de Praga está trajado com as insígnias de um rei. Nós temos então, nessa outra mão, que nos abençoa a bondade do pequeno rei que nos convida a ouvi-lo e segui-lo. Nessa mão nós podemos ver claramente o chamado do menino Jesus para que o amemos com toda a nossa força. É o essencial e o único necessário, amar a Deus. Amar a Deus efetivamente como Ele deve ser amado e como Ele quer ser amado. Todo amor a Deus fora disso não existe, é pura ilusão. Amar a Deus com a verdadeira fé católica, amar a Deus na Igreja Católica, no culto católico, com a prática dos mandamentos, com a aceitação total de sua vontade, com a nossa conformidade com o querer divino. Nesses tempos de crise, cada vez mais aguda, não nos esqueçamos jamais, no final das contas, o único necessário é amarmos a Deus, ficarmos na sua graça, perseverarmos nela, morrermos na graça de Deus. Qualquer combate, qualquer ação nossa, mesmo as ações mais triviais, devemos fazê-las por amor a Deus. De nada valeria mesmo o melhor dos combates num campo externo se não nos preocupássemos, em primeiro lugar, em amar a Deus, em cumprir nosso dever de Estado. Portanto, caros católicos, para podermos ter uma vida espiritual estável, em que possa progredir, como progrediu o culto ao menino Jesus de Praga, devemos procurar estabelecer na nossa alma essa confiança, cada vez mais total em Deus. E devemos cada vez mais procurar fazer tudo por amor a Ele, renovando essa intenção ao longo do nosso dia, intenção de confiança e de fazer tudo por amor a Ele, pela glória dEle. E assim, no meio do turbilhão,
das nossas atividades diárias, nossa alma vai se manter na presença de Deus, vai se manter elevada a Deus, adquirindo méritos, graças, progredindo efetivamente na união com Cristo. O nome de Jesus, que significa Salvador, que significa então Homem-Deus, que veio nos salvar, mostrando-nos o seu amor para que o amemos de volta, o nome de Jesus nos leva igualmente a essa confiança total. Como poderia um Deus que se fez homem para nos salvar, que se fez menino para nos salvar e foi até a morte de cruz, poderia por um só instante ou em uma só ocasião deixar de agir para o nosso bem? Jesus, que fez tudo isso por nós, poderia nos fazer algum mal? Poderia governar as coisas de modo que elas não fossem proveitosas para a nossa alma? Verdadeiramente impossível. Jesus, o Salvador, quer que o amemos. Ele veio ao mundo para colocar o fogo da caridade em nossa alma. E o que Ele quer, senão que esse fogo acenda? Fogo de um amor a Ele, purificado nos acontecimentos da nossa vida. Acontecimentos desejados, permitidos por Deus, todos eles. Esse é então, caros católicos, o ensinamento de hoje do menino Jesus de Praga, para começarmos o nosso ano com essas duas resoluções. Confiança total em Deus, buscar essa confiança total em Deus, fazer atos de confiança total em Deus naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. Confiança total em Deus, buscar essa confiança e procurar fazer tudo por amor a Deus, renovando essa intenção ao longo dos nossos dias. Nos esforçando nessas duas resoluções, encontraremos aí sim a suavidade, a doçura, a bondade no nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.